eu devo uma explicação aqui no canal. Quem tá por aqui acompanhando os vídeos há mais tempo, quem chegou no começo do ano sabe, a gente tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos, mas deu um quiprocó danado com a companhia aérea e a gente precisou adiar os planos e remarcar essa viagem agora para outubro. Marina, cadê? Você nem falou mais dessa viagem. Pois é, acontece que de novo a gente teve problemas com a companhia aérea. Então esse vídeo de hoje ele funciona como uma atualização para te contar o que aconteceu de março para cá, do primeiro problema para cá, quando eu gravei esse vídeo que você tá vendo aí na tela e que eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você não tenha visto ainda. Mas esse vídeo de hoje ele também serve como uma explicação, para te contar exatamente o que vai acontecer agora. Será que a gente desistiu de viajar? Será que vai ter viagem em outra data ou para outro lugar? E ele também serve como um vídeo de alerta, porque você vai entender quais foram os problemas que aconteceram com a gente, de alteração, de cancelamento, o que a gente pôde e não pôde fazer para resolver essa situação e como foi tratar com a companhia aérea durante esse perrengue. Então, no meio desse balaio de gato, ainda vai ter dica para você que está passando por uma situação parecida e com os cabelos em pé por causa de confusão de companhia aérea. Bora bater esse papo? Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina uma Viagem. Bom, para deixar todo mundo na mesma página, para quem não assistiu o vídeo anterior, eu vou resumir rapidamente o que aconteceu lá no começo do ano. Em novembro do ano passado, a gente comprou uma passagem para Nova York com data para março. Essas passagens elas foram emitidas com ponto e guarda essa informação que ela é super importante. Se eu não tivesse comprado essas passagens, esses pontos que eu usei na emissão, eles teriam vencido em dezembro, ou seja, um mês depois. Até aí tudo certo, a gente começou ali a planejar tudo, se organizar mesmo. Eu tinha feito reserva de carro, porque a gente ia chegar em Nova York já alugando um carro para ir para Boston, tinha hotéis que estavam reservados, tinha trabalho já confirmado para fazer, tudo bonitinho ali. Até que a companhia aérea fez uma primeira alteração no meu voo. Era uma alteração relativamente pequena, a gente ia precisar passar mais tempo, mais horas em conexão, o que é um saco, mas até aí estava tudo certo porque não ia atrapalhar a viagem em si. E aí, faltando algumas semanas para a viagem, eu fui consultar o site lá na parte de minhas reservas, só por desencargo de consciência, sabe? E o que eu descobri é que, não satisfeitos com essa primeira alteração, já tinha rolado uma segunda alteração, nesse caso um cancelamento. Eles cancelaram o voo que a gente ia voar e realocaram a gente num voo num dia posterior. Ou seja, se eu mantivesse a passagem daquele jeito, nessa data nova, eu precisaria mexer em todo o meu planejamento de viagem, alterar tudo, porque eu ia mudar o dia que eu ia chegar lá. Na hora, por exemplo, que eu tinha marcado para pegar o meu carro, eu ainda ia estar embarcando aqui no Rio. Eu ia precisar alterar a reserva do hotel de Boston, ou eu ia perder ali o primeiro dia e passar um dia a menos em Boston, ou eu ia empurrando toda a minha viagem sempre um dia para frente, e isso significava remanejar as datas de todos os outros hotéis da viagem, pagar a diferença tarifária por causa dessas alterações, o que ia me causar um prejuízo absurdo, fora perder trabalhos que a gente já tinha fechado por lá. A gente avaliou tudo isso, levou em conta também as circunstâncias mundiais que estavam acontecendo ali naquele momento, então começo de variante Ômicron, declaração de guerra, enfim, era um momento meio incerto, de algumas turbulências, e naquela época a companhia aérea deu pra gente 3 opções. Alterar as datas da viagem, sem pagar absolutamente nada por isso, alterar o destino da viagem pagando diferença tarifária, ou cancelar tudo e pedir o reembolso do que a gente já tinha pago. Só com um detalhe aqui, lembra que eu falei que as milhas iam vencer um mês depois, em dezembro? Explicaram pra gente que nessa situação, se eu pedisse o reembolso, essas milhas elas voltariam pra minha conta vencidas. Então, na prática, a gente perderia 100% dessas milhas, ou seja, não era uma alternativa que a gente tinha ali de fato para usar, isso estava fora de questão. Então, levando em conta o momento, as opções que a gente tinha, a gente resolveu remarcar essa viagem e jogá-la para outubro. E aqui chegamos com uma nova alteração no nosso voo. E assim, gente, não. Chegou o momento, assim, depois de tudo isso, alteração, cancelamento, liga pra companhia aérea, começa a pesquisar um novo hotel, como é que vai fazer? Tem que fazer alteração, tem diferença tarifária, e se alterarem de novo? A gente conversou aqui em casa, o Kaká tinha a mesma percepção que eu, a mesma sensação que eu, que já era um desgaste muito grande, o velho, assim, torrou o saco, quase um bode dessa viagem, que desde o ano passado a gente tá ali planejando, organizando, que toda hora tem um problema, uma questão, um porém, uma coisa que não deixa ela ir pra frente. Então, assim, de cara, sem nem pensar muito, a gente decidiu que a gente não queria mais ir para Nova York, Boston e Chicago agora.
A gente lembrou das opções possíveis, né, que tinham dado pra gente lá em março e decidiu que dessa vez a gente ia pedir a alteração do destino, ainda que a gente tivesse que pagar uma diferença de tarifa para fazer essa alteração. A gente chegou a decidir até para qual lugar a gente queria ir. Eu comecei a desenhar um roteiro para entender ali se era viável, e eu lembro que nessa hora eu ainda falei pro Kaká, não se anima muito não, porque mesmo que eles tenham dito que a gente pode alterar o destino, você sabe como é que essas coisas são, eu só vou ficar tranquila quando eles de fato tiverem feito essa alteração. E assim, batata. Eu liguei pra lá, eu falei que eu queria então alterar o destino, e na prática, na hora de fazer essa alteração, começou o que eu comecei a chamar por aqui de pode não pode. Pode alterar, aí daqui a pouco não pode mais. Aí pode alterar, mas tem que pagar a diferença em dinheiro, não pode dar diferença em milhas. Aí daqui a pouco já não pode alterar destino, só pode alterar a data. Enfim, uma confusão. Eu mostrei lá no Instagram que nesse dia eu passei, entre ligações e conversas no chat, quase 4 horas falando com a central de atendimento da companhia aérea em um único dia. Isso tudo para conseguir chegar na seguinte situação. Eu queria que só dois atendentes me dessem a mesma informação. Porque eu tava me sentindo completamente perdida e sem confiança nenhuma nas informações que me passavam, porque cada vez que eu ligava era uma coisa diferente, nunca batia. Até que enfim, depois de 4 horas, eu consegui chegar numa informação que foi confirmada por 2 atendentes diferentes. E foi um verdadeiro ponto de virada na história, porque você lembra das milhas que iam estar vencidas quando voltassem para minha conta? Pois é, o que eu descobri só dessa vez é que existem 2 modalidades de alteração ou cancelamento que podem ser feitas pelo passageiro. A primeira delas é o cancelamento voluntário, que basicamente é aquele cancelamento que a gente resolve fazer por nossa própria conta, porque a gente teve um problema, a gente não quer ou a gente não pode mais voar naquela data, fazer aquela viagem. Nessa modalidade de cancelamento, de fato, as milhas voltariam expiradas para minha conta. Acontece que o que a gente queria era um cancelamento involuntário. Essa segunda modalidade de cancelamento, ela acontece quando o passageiro resolve cancelar a viagem por conta de uma alteração que a companhia aérea fez primeiro. E no caso do cancelamento involuntário, essas milhas elas são revalidadas na conta, ou seja, não importam que elas tenham vencido entre a emissão e o reembolso, elas vão voltar para sua conta com validade para você poder usar e emitir uma outra passagem. Quando eu vi que estava impossível mudar o destino e eu encontrei 2 atendentes que me garantiram que pedindo reembolso essas milhas elas iam ser revalidadas, eu ia poder emitir outras passagens com elas, não tinha nem mais o que pensar, imediatamente eu pedi para cancelar. E foi isso que aconteceu, o cancelamento foi feito, as milhas voltaram para minha conta revalidadas logo no dia seguinte e as taxas de embarque que eu paguei no cartão de crédito também foram estornadas uns dias depois. Essa parte operacional ali da coisa foi excelente, eu não tenho o que falar. O problema todo foi chegar até aí com todas as informações desencontradas que a gente teve nesse meio tempo. Então, 3 coisas que eu aprendi durante esse processo e que podem te ajudar por aí também. Primeiro, essa questão do cancelamento voluntário ou involuntário, isso muda tudo. Então, quando você for ligar, com base nisso que eu expliquei aqui, já avisa logo de cara para quem te atender, olha, eu quero fazer uma alteração, um cancelamento involuntário, quais são as minhas opções? Porque quando você só fala que você quer fazer uma alteração ou um cancelamento, tem muito atendente que mesmo sabendo ali pelo sistema que a companhia aérea alterou o seu voo antes, fica preso nas regras do cancelamento voluntário, e isso não vai funcionar para você. Então, assim, já faz aí uma nota mental para nunca mais esquecer: cancelamento involuntário. A alteração involuntária é aquela que você faz por culpa da companhia aérea e as regras são muito mais flexíveis. Eu já vou te contar as outras 2 coisas que eu aprendi nessa confusão toda, mas antes, se você tá curtindo esse papo, se esse vídeo tá te ajudando de alguma maneira, já deixa o seu like, e se você ainda não se inscreveu aqui no canal do Imagina e gosta de viajar e de vídeos sobre viagens aqui no YouTube, aproveita essa paradinha pra se inscrever e ativar as notificações, porque toda semana a gente tem vídeo novo por aqui, sempre com dicas práticas e inspirações de destinos para as suas férias. A segunda coisa que eu aprendi é: nunca confie na primeira informação. Você teve um problema, ligou na central de atendimento e te falaram XYZ. Desliga, liga de novo e verifica com outro atendente se é XYZ mesmo, porque assim, pela minha experiência, a chance desse segundo atendente te falar uma outra coisa é enorme. E aí você tem 2 respostas diferentes para uma mesma questão e você vai precisar ligar uma terceira vez para checar qual delas é a verdadeira. Com sorte, você vai ter essa resposta. No meu caso, eu tive uma terceira resposta diferente das 2 primeiras. O lance que eu quero dizer aqui é: não confia de cara. Insiste. Até você ter certeza de que aquela informação é a certa, é a que vale, porque às vezes a gente até toma decisões erradas com base numa informação equivocada que deram pra gente, que a gente acreditou. Lá em março, talvez tivesse sido mais interessante cancelar a minha passagem e pedir o reembolso.
Mas como eu acreditei na primeira informação, eu não insisti, eu nem soube que eu tinha essa possibilidade. Eu só soube disso agora, meses depois. E a terceira coisa que eu aprendi foi: faça um histórico do atendimento. Anota o nome de quem falou com você, qual foi a informação que deu, o número do protocolo, o horário. Se possível, grava todas essas ligações, começa a gravar, avisa que está gravando para não ter problema, deixa isso bem guardado. Hoje em dia isso é muito fácil, no seu celular mesmo você consegue ativar essa gravação e você fica com a segurança de que, se porventura as coisas não acontecerem como foi garantido que elas aconteceriam, você tem ali aquele histórico, aquelas gravações para resolver qualquer problema com uma facilidade maior. Outra dica de extrema importância para quem costuma viajar com frequência e está mais suscetível a esse tipo de problema é ler o Guia do Passageiro do Ministério da Infraestrutura. Eu já dei essa dica lá no primeiro vídeo que eu fiz quando a gente teve problema, e também a Cartilha do Transporte Aéreo, que eu descobri agora, mais recentemente, é um material produzido pelo Conselho Nacional de Justiça. Ambos podem ser um ponto de partida legal para você entender melhor os seus direitos em diversas situações comuns, como cancelamentos, extravio de mala, atrasos e por aí vai. Agora, tudo isso dito, a gente chega numa parte que é bem mais legal, que é a parte da explicação. A gente de fato não vai mais para Nova York, Boston e Chicago agora, que era o plano original. Essa viagem ainda vai acontecer, mas num outro momento, numa outra hora, não agora. E eu tô bastante tranquila com isso, sem nenhuma dor no coração, porque é aquilo, né? Dizem que nada melhor do que um novo amor pra gente curar um coração partido, e eu acho que o mesmo vale para viagens. A gente já fechou uma viagem nova, a gente viaja em novembro, eu ainda tô montando o roteiro, ainda tô definindo todos os detalhes, mas eu já posso adiantar aqui que vai ser uma viagem pra Europa. Vai ter trem, mas vai ser essencialmente uma viagem de carro, do jeitinho que a gente ama fazer. A gente vai passar por um lugar que a gente já conhece muito bem, mas todo o resto da viagem vai ser de lugares novos. 90% das cidades que a gente vai visitar são novidades, tanto para mim quanto para o Kaká, e eu tô muito empolgada para compartilhar tudo por aqui, e acho que vai ser muito gostoso dividir todas essas descobertas com vocês. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que a companhia aérea tenha concluído as alterações por aqui, que eu não precise voltar para fazer um terceiro vídeo sobre esse assunto. Se você já teve uma experiência parecida, ou se você está passando por isso agora e quiser deixar o seu relato nos comentários, é sempre super bem-vindo, com certeza vai ajudar outros viajantes. Na semana que vem eu tô de volta pra gente bater mais papo de viagem, então um beijo e até a próxima!